Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma live. Eu sou o professor Hernandes e na live de hoje a gente vai falar como criar roteiros para vídeo. Então, vamos para a tela e vamos começar a desenvolver esse tema. Antes de começar a falar sobre roteiros, eu quero falar das etapas da produção de um vídeo. São pelo menos 3 etapas: a pré-produção, produção e pós-produção. O roteiro está dentro da etapa pré-produção. Significa dizer que antes de começar a produzir um vídeo, você deveria primeiro ou deverá elaborar o roteiro desse vídeo. Claro que eu estou falando aqui de um vídeo segmentado, com um objetivo bem específico, para um público bem específico, ok? Não estou falando daqueles vídeos que você simplesmente grava um aniversário, enfim, não é para esse tipo de vídeo. Mas eu estou falando aqui de um vídeo bem elaborado, bem estruturado. Para que ele seja produzido corretamente, você precisa antecipadamente preparar um roteiro para ele, ok? Então vamos lá. Vale ressaltar também que todo vídeo precisa de um roteiro, e todo roteiro nasce a partir de uma ideia. Então, a primeira fase de um vídeo ou de um roteiro é a fase da ideia, ok? E uma ideia, ela pode surgir a partir de vários momentos e por diversas fontes. Então, você pode, por exemplo, estar em uma viagem e ter uma ideia de um vídeo. Você pode estar lendo um livro, lendo uma revista, acessando um site, conversando com um amigo, falando com algum parente, né? Você pode estar ouvindo ou assistindo um noticiário. Enfim, em várias circunstâncias você pode ter uma ideia de um vídeo. E quando você tiver essa ideia, é importante que você então documente, você registre essa ideia para poder desenvolvê-la posteriormente. Então, a primeira coisa, a primeira fase é a fase da ideia. Registra ela em algum lugar para que você possa dar sequência a ela num outro momento. A segunda fase é a fase da organização desta ideia. Então, você teve uma ideia, mas muitas vezes essa ideia vem de forma desorganizada. Ok? Então você precisa colocar esta ideia numa certa organização. Segundo alguns especialistas, uma ideia pode ser organizada a partir da resposta dessas questões que eu vou mencionar aqui. E essas questões são 4, e são elas: como, onde, para quê e para quem. Então, se você responder essas questões, você vai ter uma melhor organização da sua ideia, ok? Agora eu vou dizer então o que colocar em cada uma delas, assim vai ficar mais fácil para você entender. Por exemplo, aqui na questão como, eu posso mencionar o tempo estimado para o meu vídeo, eu posso aqui falar dos temas que eu vou abordar nesse vídeo, um tema, claro, um tema específico, e também eu posso dizer dos materiais que vou utilizar nesse vídeo, ok? Então, essas informações eu posso colocar aqui no como. Na questão onde, eu posso informar em quais lugares esse vídeo vai ser armazenado e vai ser distribuído. Por exemplo, eu posso dizer que esse vídeo vai para o canal no YouTube e será visualizado aí pelo meu público no próprio YouTube. Ou eu posso dizer que ele vai ser simplesmente divulgado aí pelo WhatsApp, ou ele vai ser apenas colocado no meu site institucional ou no meu blog, tá? Enfim, aqui nessa questão onde eu coloco em quais lugares ou em qual lugar especificamente aquele vídeo vai ser armazenado e distribuído.
Aqui na questão para quê é muito importante essa questão, porque nesta parte, ou nesta questão aqui, eu defino qual é o objetivo do meu vídeo. Como exemplo, eu citei aqui, ajudar pessoas que têm dificuldades com tecnologias a fazerem escolhas certas. Eu vou exemplificar isso aqui para ficar mais fácil ainda. Então, como exemplo, eu vou citar a seguinte situação. Vamos supor que eu tive uma ideia de gravar um vídeo sobre um aplicativo no celular que ajude pessoas a monitorar sua pressão arterial. Então eu tive essa ideia, vou gravar um vídeo sobre o aplicativo X que ajuda as pessoas a monitorar a sua pressão arterial. Muito bem, então este é o meu objetivo. Meu objetivo é justamente gravar um vídeo sobre um aplicativo que ajude as pessoas a monitorar a sua pressão, ou a sua pressão arterial. Esse é o objetivo do meu vídeo, ok? Agora aqui na questão para quem, eu defino o meu público-alvo. É muito difícil, é quase que impossível você conseguir atingir todos os públicos com um único vídeo. Você pode até atingir mais de um público, mas você sempre precisa ter um público bem específico, ok? Então aqui no meu exemplo eu citei assim, para pessoas acima de 30 anos e que possuam pouco ou nada de conhecimento tecnológico. Então mais uma vez eu vou refazer aqui essas questões para explicar aqui o que eu estou dizendo. Então, partindo do princípio que eu tive uma ideia de gravar um vídeo sobre um aplicativo no celular, que se o meu público baixar esse aplicativo, instalar ele no seu celular, eles vão conseguir monitorar a sua pressão arterial. Ok? Então, essa é a ideia que eu tive. Agora eu estou organizando essa ideia. Eu estou dizendo que aqui na questão como, eu vou criar um vídeo que tenha no mínimo 5 minutos e no máximo 8 minutos. Esse tema é atual, porque em todos os tempos, em todos os momentos, as pessoas têm problemas de pressão, tá? E vou utilizar para isso material de qualidade. Então, entre os materiais de qualidade aqui, eu posso estar falando do que? Da câmera que eu estou utilizando, do celular, enfim. Posso utilizar também materiais gráficos, impressos, digitais, enfim. Esses materiais aqui significa isso, tá? Nesta questão onde, eu estou dizendo em que lugar, apesar de eu não mencionar aqui, mas aqui eu coloco em qual lugar que o vídeo vai ser armazenado e distribuído. Nesta questão para que, eu defino qual é o objetivo do meu vídeo. E como exemplo eu citei aqui, ajudar pessoas que têm dificuldades com tecnologias a fazerem escolhas certas. Então eu vou focar nesse público que tem problemas de pressão arterial. Vou apresentar para ela um aplicativo, vou ensinar ela como baixar, instalar e fazer o monitoramento. E na questão aqui, para quem, eu vou definir o público-alvo. E esse meu público-alvo é pessoas que têm, que estão acima dos 30 anos de idade, tá? E que têm pouco conhecimento tecnológico. Então, aqui eu creio que está bem explicado como eu organizo a ideia que tive para o meu roteiro. Então vamos aqui para a próxima etapa. Nesta etapa eu vou definir qual é o modelo de roteiro, tá? Eu vou apresentar pelo menos 3 tipos aqui de modelos de roteiro. Aí não existe o certo ou errado. O que existe aqui é
o roteiro que você vai ter maior facilidade com ele e que vai atender melhor a sua necessidade. Então é bom você aprender sobre todos eles para você saber qual roteiro utilizar para aquele objetivo específico. Tá? Então eu vou começar aqui pelo roteiro do texto direto. Este é aquele tipo de roteiro que você descreve, tá? Você registra toda a fala do personagem, da pessoa que vai estar no vídeo. Então você registra tudo. Ele vai ser um roteiro bem extenso, bem grande, porque você vai realmente colocar ali no roteiro todas as falas, tá? Que vai ocorrer ali no vídeo. Então o vídeo pode ficar, ou melhor, o roteiro pode ficar bem extenso. Onde pode ser aplicado esse roteiro? Então esse roteiro pode ser aplicado em videoaula, ele pode ser aplicado em curta-metragem, né? Ele pode até ser aplicado também em documentários. Enfim, existem várias aplicações para esse tipo de roteiro aqui. Como exemplo, e eu vou reforçar aqui que eu não estou dizendo que este curta-metragem aqui, esse vídeo Despedido da Kombi, eu não posso afirmar que ele foi feito com esse tipo de roteiro, mas eu posso dizer que é possível fazer, ou poderia ter sido possível, né, que esse vídeo fosse feito com esse tipo de roteiro, ok? Então vamos lá, eu vou dar mais exemplos aqui. Aqui eu vou dar um outro exemplo, que é de um vídeo da própria Microcamp, que está aí no canal do YouTube, um vídeo que fala do Halloween. Mais uma vez, eu não posso garantir que esse vídeo, né, ele foi feito com esse tipo de roteiro, mas eu posso dizer que é possível que esse vídeo tenha sido feito com esse roteiro. Ou seja, esse tipo de roteiro ele pode atender perfeitamente a esse tipo de vídeo, tá? Você pode criar um vídeo com esse tipo de roteiro. Aqui mais um exemplo, que é o exemplo de uma videoaula. Inclusive essa videoaula ela está aí na página do Facebook, tá? Você pode assistir essa videoaula aí. Aqui o professor, o instrutor, ele pode sim ter feito um roteiro do tipo roteiro de texto direto para poder gravar aqui essa videoaula, tá? Então isso realmente é possível sim com esse tipo de roteiro. Agora eu vou falar do segundo modelo, e esse é o modelo que mais me agrada. Eu gosto muito desse modelo de roteiro aqui, que é o roteiro técnico, tá? O roteiro, esse tipo de roteiro técnico, ele é organizado, né, em 2 ou 3 colunas. O mais correto seria dizer 2 colunas, mas é sim possível utilizar 3 colunas para esse tipo de roteiro. Aqui eu vou falar o seguinte, ó, é ideal, esse tipo de roteiro ele é ideal para vídeos publicitários, curta-metragens e até documentários. Ele poderá também ser utilizado para videoaulas, ou seja, eu posso criar um roteiro de uma videoaula utilizando o roteiro técnico. Aqui eu coloco assim, ó, o legal deste formato é que o roteirista poderá definir o tempo de cada cena e indicar o conteúdo de vídeo e áudio em cada coluna. Então ele permite uma separação do conteúdo do vídeo e do conteúdo de áudio, além de permitir que eu registre em uma coluna específica o tempo daquela cena. Então vamos a um exemplo aqui. Neste exemplo, eu coloquei aqui, ó, roteiro de vídeo técnico, o título dele apresentando o meu canal, um tempo de 2 minutos, esse é o tempo total. Aqui eu coloquei simplesmente uma data. Aqui eu coloquei o nome da cena, a cena de número 1, ela vai ter no máximo 1 minuto. Aqui ela vai ter apenas nesta cena o autor e a gravação está sendo feita pelo próprio celular. O conteúdo do áudio desta cena eu coloquei aqui apenas um exemplo, tá?
eu coloquei um olá e aqui algumas informações do áudio desta cena. Então esse conteúdo aqui é o conteúdo da fala desta cena de número 1. E aqui o vídeo, né? A imagem do vídeo, o cenário, tá? Eu coloquei aqui, ó, no quarto de casa, com o meu celular, com o computador desktop e alguns aparelhos. Então aqui eu descrevo a imagem, né, o vídeo. Aqui eu descrevo o conteúdo do áudio. Aqui eu descrevo o número da cena, o tempo de duração dela, enfim, eu faço essa distribuição aqui. Eu gosto bem desse modelo de roteiro aqui. Ele é bem simples de ser compreendido. Aqui eu coloco um exemplo. É perfeitamente possível você fazer um curta-metragem utilizando esse tipo de roteiro. Aqui eu coloquei apenas um exemplo. Você pode acessar aí no YouTube, né, esse curta-metragem aqui. Mas não é só ele, existem diversos vídeos aí produzidos com esse tipo de roteiro técnico. Inclusive uma videoaula, né, pode ser feita com roteiro do tipo roteiro técnico. Agora vamos para o terceiro tipo de roteiro, que é conhecido como roteiro de 5 colunas. E aqui eu estou colocando um exemplo dele. Eu estou aproveitando praticamente a mesma estrutura do anterior e apenas acrescentando algumas informações. Esse é um roteiro, como você pode observar, com mais detalhes, mais informação, onde eu também coloco a cena, que é o número da cena. Eu coloco o texto falado, ou seja, o conteúdo do áudio daquela cena. Eu também faço aqui a seguinte indicação, olha só, indicação da fala, vivo ou off. Vivo é quando o personagem que fala está visível na tela, e off é quando ouvimos somente a voz, mas o personagem que fala não está presente, tá? Ele não está visível. Então essa é a diferença entre vivo ou off aqui. E nesta coluna aqui é quando eu quero colocar texto naquela tela. Então eu tenho lá o meu vídeo, né, com uma informação sendo dita ali pelo personagem ali, mas o texto também, uma espécie de legenda, aparece ali na tela, tá? Então esse é o tipo de roteiro que permite isso, que eu registre qual é o texto que deve aparecer ali naquela tela especificamente, ou naquela cena. E aqui a descrição da cena, é o local onde eu vou, no meu roteiro, detalhar aqui qual é o conteúdo daquela cena. Então este é um tipo de roteiro mais completo, dá um pouco mais de trabalho porque tem mais informação, mas ele também é muito utilizado. Aí, entre os 3 tipos que a gente citou, ou que nós apresentamos aqui nesta videoaula, você vai escolher o que você acha mais simples, que você consegue nesse momento já desenvolver, para você dar sequência então aos próximos passos que virão nessa live que a gente está falando aqui, ou que a gente está apresentando, ok? Então vamos lá. Agora eu quero começar a dar dicas para o desenvolvimento do roteiro. Então, a partir do momento que você tem a ideia, aí você registra a ideia. Depois você faz a organização dessas ideias. Depois você define qual é o tipo de roteiro que você já domina e tem condições de já implementar. E agora eu quero começar a dar dicas de como desenvolver o roteiro. A primeira dica é: busque por alguns exemplos de roteiros para estudar. Então, se você sair procurando aí, você vai encontrar já roteiros prontos que você pode olhar eles, estudá-los para poder
saber como aquele outro profissional já fez, uma outra pessoa já tenha feito aquele roteiro, e você entender ali como é que ele distribuiu as ideias que ele teve, tá? Então, estudar roteiros já feitos por outras pessoas podem ajudá-lo nesse processo de desenvolver um roteiro. A segunda dica é a seguinte: dos exemplos citados aqui, utilize aquele, aqui faltou uma palavrinha, mas utilize aquele que você mais se identificou, tá? Então, eu citei 3 exemplos, 3 modelos de roteiros. Você vai escolher um deles para você começar a desenvolver aí o seu próximo roteiro, tá? O terceiro aqui, ou a terceira dica é: procure um curta-metragem bem pequeno e procure criar um roteiro do mesmo. Reproduza exatamente o mesmo conteúdo. Então, o que eu estou dizendo aqui como dica? Pega aí um vídeo, um curta-metragem bem pequeno, de 2, 3, até no máximo 4 minutos, que seja bem simples de ser interpretado por você, compreendido, e pegue o modelo de roteiro que você melhor se identificou e comece então a distribuir essas cenas deste curta-metragem. Faça o roteiro desse curta-metragem que já existe, para você entender, tá? Registre todas as informações que você visualizar ali, para você entender como fazer um roteiro para o seu próximo vídeo aí, tá? A quarta dica é: selecione um vídeo bem pequeno do mesmo segmento que você deseja desenvolver e crie um roteiro, tá? Essa quarta dica é bem interessante aí. Se você quer criar um vídeo, por exemplo, para o segmento de culinária, veja aí algum vídeo que já existe aí numa rede social, assista ele e tentem fazer, um roteiro dele você mesmo, utilizando ali aquelas informações, tá? Claro que você não vai fazer o seu vídeo em cima desse já existente, porque aí seria plágio, mas é só para você poder entender como funciona o desenvolvimento de um roteiro, ok? Deixando isso bem claro para você, só para você entender e desenvolver melhor aí o seu próprio conhecimento. Bom, a quinta dica é criando o seu próprio roteiro. Então, para criar aí o seu próprio roteiro, você vai fazer o seguinte: das ideias de vídeo que você possui, escolha a mais simples de ser colocada ou de ser colocada em forma de roteiro para vídeo, tá? Então, você tem uma ideia, talvez você tenha mais de várias ideias. Pegue aquela que seja mais simples, tá? A mais fácil de ser implementada, e tente já colocar ela dentro de um roteiro, da estrutura de um roteiro. Aí você já escolheu o roteiro que melhor, que você teve mais facilidade de desenvolver. Aí pega essa ideia simples que você tem, essa mais pequena, e tenta desenvolver ela dentro dessa estrutura de roteiro. Uma outra dica aqui é: crie a estrutura do roteiro, tá? Então você, dentro da quinta dica, você vai pegar a melhor ideia, aí você vai utilizar pode ser um editor de texto ou mesmo um papel aí, e você cria as colunas e começa então a fazer, a desenvolver esse roteiro aí no papel ou no próprio editor de texto aí no seu computador. Depois, ainda dentro da mesma quinta dica, logo na primeira cena, nos segundos iniciais, procure despertar a atenção do seu público. Isso vale para qualquer tipo de vídeo que você venha a produzir. Então sempre pensa assim: você vai produzir um vídeo para um determinado segmento, você precisa, logo no começo desse vídeo, chamar a atenção das pessoas, do seu público, despertar essa atenção, tá? Fazer com que elas possam gostar daquele tema que está sendo desenvolvido ali. Então isso é importante, se preocupar logo nas primeiras cenas,
que ocorre ali nos primeiros segundos, tá? Utilizar assuntos do momento pode ajudar. Utilize a linguagem adequada para o seu público. Então, assim, se você está falando para um público de adolescentes, procure utilizar uma linguagem para adolescentes. Se você estiver utilizando ou se você estiver desenvolvendo um roteiro para um público mais velho, utilize então uma linguagem que adeque melhor a esse público, tá? Faça o roteiro. Então, no roteiro eu preciso ter um início, um meio e um fim. Esse vídeo precisa ter um começo, ele precisa ter um desenvolvimento, ele precisa ter um fim. Geralmente, no final, sempre tem uma chamada à ação, tipo, pedindo para que a pessoa tome uma ação depois de ter assistido aquele vídeo, tá? Então, esse é um dos conteúdos possíveis de ser colocado aí no final. No início, então, chame a atenção, depois desenvolva aquela ideia que você teve e no final, sempre, quase que sempre tem uma chamada para ação. Desejo sucesso aí para todos e um bom aprendizado, e aproveite todos os demais conteúdos que virão aí na sequência.